Então nós vamos mais uma vez pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe nessa noite, proteja a nossa casa, o nosso lar e envolva a nossa querida amiga Gláucia na prece inicial. Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. Primeiramente, a oportunidade de estarmos encarnados e através desse trabalho de reencarnação, a oportunidade de podermos aprender mais. E através desse trabalho de André Luiz e dos seus mentores, que podemos adquirir mais conhecimento e informações, para que assim possamos adquirir um número maior de responsabilidades com relação à nossa reforma íntima. E que assim façamos o compromisso de desenvolvimento pessoal, através desse conhecimento e do controle da nossa mente no dia a dia. Pedimos com amor para que Jesus nos abençoe nesse trabalho, os mentores nos inspirem a nossa mente e que assim possamos receber conhecimento adequado. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente já viu com o André Luiz tantas vezes a importância do nosso campo mental, o poder da nossa mente, né? E aí, nesse caso, a gente está vendo o André Luiz ainda dando um exemplo mais real do que pode acontecer, ou que acontece no momento que a gente está pensando. Primeiro ele começa esse capítulo contando um pouco da história dele, e para quem se lembra do nosso lar, ele está relatando a experiência dele, faz a descrição da colônia espiritual, que a gente sabe que nosso lar é uma colônia bacana, mas não é a mais evoluída que existe. E mesmo assim, a gente vê que ela tem uma beleza muito maior do que o que a gente conhece aqui na Terra, né? A outra coisa que ele comenta é das diferentes divisões. Então, apesar da gente ver o nosso lar como uma colônia onde os habitantes são pessoas boas, relativamente boas, e que estão preocupadas com o seu crescimento e progresso espiritual, existem as câmaras retificadoras, que é onde são trazidos aqueles indivíduos que estavam no umbral ou que acabaram de desencarnar e que ainda não se equilibraram, não se harmonizaram com o mundo espiritual. E esse trabalho que ele faz nas câmaras retificadoras é extremamente importante, porque ele tem um contato muito duro com essa realidade espiritual do nosso corpo perispiritual. Como assim? Então, a gente, através do nosso pensamento, do nosso comportamento, nós moldamos o perispírito. O perispírito funciona como um molde mesmo, um cookie cutter. E ele que vai dar a nossa forma no corpo material. E quando a gente volta para o plano espiritual, ele está aí, né? Mostrando quem a gente realmente é. Mas ele não só mostra fisicamente com mais beleza ou com menos beleza, mas outras coisas interessantes é o odor, né? É a vibração. Então, a gente que está aqui na Terra, para quem tem uma mediunidade mais apurada, a gente já sente a diferença da vibração quando a gente está perto de alguém que está desequilibrado, que está com raiva, que está nervoso, que está deprimido. A nossa sensibilidade mediúnica já incomoda, né? A gente percebe, tem aquela sensação de, ai, que coisa ruim. E muitas vezes a gente sente, inclusive, o que a outra pessoa está sentindo. Então, desejo de vingança, ou impaciência, ou desespero, tristeza, enfim.
quando a gente está no plano espiritual, todas essas emoções que muitas vezes passam desapercebidas pela pessoa que está vivendo, ela molda o perispírito, com cor, com odor, com forma, né? A outra coisa que me chamou a atenção é quando ele define, né, esse sentimento de felicidade, ele fala da paz. E muitas vezes a gente confunde aí a alegria com a felicidade, né? A gente tem momentos de alegria ou momentos felizes, mas que passam. Mas que existe uma coisa, uma base, e que até a ciência já comenta isso, que é essa felicidade que a gente carrega dentro de nós, apesar de qualquer coisa, né? Então, essa felicidade que ele está falando é a consciência tranquila, essa sensação de paz, que é o que a gente tem que buscar aqui. Porque a gente sabe que a vida da gente é uma onda. Tem hora que a gente está em cima, tem hora que a gente está embaixo. Tem hora que a gente está com a vida tranquila e tem hora que estamos com problema. Que tudo passa, coisa boa passa, coisa ruim passa. Então, a gente precisa construir dentro de nós essa fortaleza, essa paz, para que a gente esteja em paz, independente do que está acontecendo lá de fora. E quando a gente pensa com Jesus, o presente que ele dá é que a minha paz esteja convosco, né? Então, de novo, voltando à importância da gente procurar paz. Mas como é que eu procuro a paz? Eu procuro a paz colocando de uma forma, uma perspectiva diferente da minha vida, olhando para a vida como uma bênção, colocando gratidão em tudo que eu faço, apreciando os momentos, a oportunidade de aprendizado que eu estou tendo, lembrando de aprender, de estudar, de trabalhar, não só para trabalhar para conseguir comprar minha comida, mas trabalhar em áreas que me deem bem-estar, que façam bem para mim e principalmente façam bem para o outro. A hora que eu estiver construindo alegria para os outros, alegria, o bem para mim, eu vou encontrar essa paz, né? Aí depois ele continua, comparando aí o que ele viu no nosso lar, essa beleza, a descrição que ele dá, com o que acontece com a realidade daqueles que desencarnam e que não têm conhecimento espiritual. Primeiro, o apego à crosta terrestre. Então, eu morri, eu não consigo deixar minha casa, eu não consigo deixar minha família. A gente vê vários livros de André Luiz, inclusive o último que a gente leu, muitas vezes eu não consigo nem desprender do corpo que está embaixo da terra e eu fico vendo o verme comendo o meu corpo. Eu não consigo aceitar que o meu marido se casou de novo, ou que o meu filho não se lembra de mim, enfim. Esse apego à crosta terrestre inibe o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Então, se a gente fosse pensar o que é melhor, é a gente estar preso aqui na Terra ou a gente ir para o umbral? Por mais incrível que pareça, esses espíritos que estão vagando aqui na Terra, eles têm menos consciência do que aqueles que já estão no umbral, que de alguma forma já têm algum tipo de sentimento de culpa, né? E que o próximo passo é o arrependimento e depois a reparação. Então é importante, quando a gente está pensando sobre o que o André Luiz está falando, de que quando a gente tratar a morte como um fenômeno natural, e a gente tem que entender que a roupa vai mudar, que a gente tem que mudar de endereço, para a gente não ficar apegado, sofrendo ou tentando viver na mesma vida que a gente tinha aqui na Terra. Agora, para isso a gente precisa do quê? Da autoeducação, do trabalho, do conhecimento. Se eu não aprender, se eu não me modificar, se eu não colocar o meu desejo, o meu esforço junto com a vontade e a ação, eu vou chegar do outro lado e não vou saber direito o que fazer, como fazer, né? O corpo da gente, ele traz essas sensações que a gente conhece, né? De fome, de sede, de frio. E se a gente não souber
lidar com essa mudança para o plano espiritual, a gente vai carregar tudo aquilo. Eu vou continuar com fome, eu vou continuar com sede, eu vou continuar com vontade de fumar, de beber, enfim. De viver a vida como eu vivia antes. Como a gente vai ver em alguns capítulos posteriores. E ele também, então ele fala desse desconhecimento dessas pessoas que continuam presas aqui na crosta terrestre e outras pessoas que são pessoas criminosas. Então elas têm um nível de ignorância muito maior, que é no lado da maldade, né? Os primeiros aqui é mais o desconhecimento. Nesse caso, é a conduta malévola. E que essa conduta malévola funciona como uma jaula através da gente. Nós ficamos presos dentro dos próprios sentimentos negativos que a gente cria. E a gente vê isso aqui. Não precisa estar do outro lado. A gente vê pessoas que estão aqui que ficam presas à depressão, que ficam presas ao ódio, que não conseguem perdoar o filho, o pai, o tio, o irmão, enfim. E que carregam aquilo durante anos. E o que a gente vê é esse pensamento de ódio, de rancor, de tristeza, de desespero, muda a forma, a minha forma física. A ciência já comprovou que câncer, que doença de pulmão, é sinal de tristeza, de rancor, que doença do fígado é medo. Enfim, a gente vê vários aspectos em que a medicina atual liga o lado psíquico com o lado físico. Agora, o que complica nisso se a gente comentou que o perispírito é o molde para o corpo, e aí a gente vê nesse capítulo a sintonia, a ligação que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual. Se o corpo espiritual se modifica, como é que o perispírito vai adaptar? E aí começa o desequilíbrio. E aí existe a alteração do corpo perispirítico. Então a gente vê a descrição dele, e eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp, no livro Domínios da Mediunidade, nesse aqui, ele fala, inclusive, da transformação dos espíritos que viram animais, que viram monstros, que perdem a forma completamente por causa do ódio, da maldade, né? E aí, se eu tenho ódio de alguém, eu me ligo àquela pessoa e a gente vê sempre uma ligação de vítima e algoz, e aí acontece a obsessão. Agora, se a gente for pensar que nós trazemos uma bagagem de passado pesadíssima, a gente vai ver que a gente magoou muito mais do que a gente fez o bem até hoje, né? Hoje a Ana é a versão mais aprimorada e menos pior que já existiu. Então, com certeza, eu tenho aí uma falange de inimigos, pessoas a quem eu magoei, eu feri, eu desrespeitei, e que eu preciso me reajustar, né? E aí, de novo, voltando à importância da gente seguir o caminho da reparação, né? Então, a culpa com o desejo do arrependimento, com o desejo da reparação, e aí é que a gente vem para o momento da reencarnação, né? Bom, e aí? Ele continua falando desses espíritos aí Calderaro que estão errando, né? E ele explicando que o erro, essa maldade, nada mais é do que ignorância. Então é um buraco que a gente tem dentro de nós. E a gente vê Jesus falando, os sãos não precisam de médico. E ele não estava falando dos doentes do corpo, porque ele ajudou prostituta, ele ajudou fariseu, ele ajudou juiz, ele ajudou centuriões. Então, a ajuda dele era nessa transformação, na doença do espírito.
E essa doença a gente carrega como encarnado ou desencarnado. Como? Essa doença, em que a gente vai ver Calderaro descrevendo como loucura, é o nosso apego às coisas transitórias, né? Sejam os nossos sentimentos ou vícios, enfim, o nosso comportamento aqui. E aí, essa dor que a gente cria, por quê? Porque eu quero sentir. Eu faço a minha escolha. Quando a gente fala reforma íntima é difícil, mas quem controla a minha vontade sou eu. Então, quem tem que trabalhar sou eu, quem tem que fortalecer a vontade sou eu. E enquanto eu não fortalecer essa vontade, eu não trabalhar na minha transformação, eu vou ficar doente. Eu vou ter problema no coração, eu vou ter problema no rim, eu vou ter problema, enfim, em várias partes do corpo. A gente sabe que muitos desses problemas acabam refletindo no nosso corpo por causa do dano que a gente já fez em vidas anteriores, mas tem muitos que a gente faz agora. Então, se eu tenho desequilíbrio, se eu não sei tomar conta da minha saúde, se eu não sei tomar conta do meu pensamento, se eu explodo, se eu fico triste, ou se eu não vou ao médico, ou, enfim, se eu roubo, se eu tenho um desvio de moral, seja lá qual for, eu crio uma enfermidade no meu corpo e, consequentemente, no meu espírito. Então, é necessário a gente modificar nossos conceitos, os nossos valores. A oportunidade que a gente tem aqui com André Luiz, com Allan Kardec, não é o consolo, não é ler o evangelho e pensar, graças a Deus, Deus está tomando conta de mim. Não. O objetivo daqui é a gente olhar no espelho e pensar, o que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer de diferente? Porque a lei divina é uma só. Existe uma lei que rege o universo que é de causa e efeito. Enquanto eu continuar no erro, eu vou estar semeando coisas ruins e eu vou estar colhendo coisas ruins. O meu sofrimento só vai acabar quando eu me modificar. Então, peraí, então o que eu vivo hoje, o sofrimento ou a alegria que eu vivo hoje, é reflexo das minhas escolhas de passado? Sim. Mas tem coisa que aconteceu na minha vida que eu não tive culpa. Nessa vida, não. Mas e nas outras? Essa bagagem que a gente traz é uma bagagem pesada, de séculos. E que é isso que a gente precisa ajustar. E normalmente esses ajustes acontecem aonde? No nosso círculo mais íntimo da família. Bom, aí começa a parte científica, né? E colocando o disclaimer aqui, eu não sou médica, então vou explicar da melhor forma que eu posso. Mas a gente vê André Luiz falando do cérebro, contando do cérebro através de Calderaro, dizendo que tá. Então eu tenho essa massa encefálica toda, é um cérebro só, mas ele tem diferentes regiões. A primeira região é a região frontal, que é aqui, que é a região que liga a gente com a esfera superior. Interessante porque há muito tempo atrás eu escutei uma palestra do Divaldo em que um pesquisador, um cientista tinha estudado que toda vez que estava estudando uma pessoa, que quando a pessoa falava a palavra Deus, acendia um ponto de luz. Então, eu juntei as duas coisas pensando, puxa, então quando a gente eleva o nosso pensamento, a gente ilumina essa parte frontal, né? Ele fala desse material encefálico, inclusive como um grande hard drive, né? Essa parte cinza que está embaixo, que é os glândulos basais, é onde eu guardo tudo aquilo que eu trouxe de experiências passadas. E eu não estou falando só como princípio inteligente, no reino nominal. Eu estou falando de todo o desenvolvimento que eu passei como princípio espiritual, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. E é bonito como ele descreve isso, né? Para quem já fez
o curso mediúnico, vê aí o desenvolvimento da mônada e percebe que em cada reino a gente aprende, nosso organismo aprende uma coisa diferente, seja a organização das células no momento do reino mineral, seja a sensibilidade no reino vegetal, seja o instinto, até um instinto incipiente maternal, de defesa no reino animal, e aí a chegada, a transformação do princípio espiritual no princípio inteligente, em que o organismo está pronto e que vem então o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, né? Que é o reino nominal. E que esse grande cérebro aí, então a parte vermelha, o lóbulo frontal, a parte acinzentada mais escura é esse gânglio basal que já vem sendo trazido aí, sei lá, de quantos milhões de anos, de répteis, enfim, de todos esses animais mais pré-históricos. Então é uma parte mais pesada. E uma outra parte que é a parte azul, que é a nossa vida atual, é a nossa vontade, é o que rege o nosso dia a dia, o nosso corpo, é o que a gente tem controle agora. E ele comenta da mudança, né, de iluminação. A parte frontal, a ligação com o plano superior mais iluminada, voltando aqui para trás, vai escurecendo, chegando no córtex, onde a gente traz todo aquele resíduo pesado de vidas anteriores, muito mais cinzento, né? No livro, de novo, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala do cérebro como um motor, gerador e receptor de energias. Então, o tempo inteiro, quando a gente está pensando, nós estamos criando. Nós estamos criando e alterando a química cerebral. Nós temos esse controle. E aí a gente vai ver mais para frente, falando dessa química cerebral, chegando ao vértice, ao cume da loucura, que ele compara, por exemplo, no momento que a pessoa está pensando em suicidar, ou muito antes de chegar na esquizofrenia, ou uma pessoa que tem atos de violência moral, que grita, que briga, que dá ataque. Isso, segundo a visão espírita, é uma forma de loucura, é uma forma de desequilíbrio. Agora, isso está no corpo animal, tá aqui, ó, esse cérebro. E aí a gente vê um momento assim, existe um cérebro no perispírito também. E que existe essa interação. E como eu comentei, se a gente não sabe cuidar bem do nosso corpo físico, esse encaixe do perispírito não vai encaixar, e aí vai começar a desequilibrar. E é aí que a gente começa a ficar mais doente. Por isso que fala, corpo são, ou mente sã, corpo são. Se eu também não tenho corpo são, eu acabo desvirtuando o meu lado mental. A sintonia que existe entre o nosso corpo e o nosso perispírito tem que ser análoga, né? E a gente é responsável por essa transformação o tempo inteiro. Agora, como? Através da nossa vontade e também através das interferências externas, como a gente sabe no caso de obsessão, ou de uma coisa positiva, como no caso do passe, em que através da doação de fluidos positivos, eu consigo mudar o meu campo mental e eu consigo regenerar muitas vezes as células do meu corpo. E a gente vê isso em tratamentos, por exemplo, como tem na Federação Espírita do Estado de São Paulo, de cura física. Ou a gente vê outros médios, alguns espíritas, outros não, que tem essa capacidade de cura do corpo, que é essa mudança, né, da organização celular da gente. Então, 3 áreas aí que ele fala do cérebro um só. E ele faz uma analogia com a casa, né? O porão sendo esses hábitos, o quanto ao o automatismo que a gente traz de vidas passadas, que é muito maior. Por isso eu pensei na pirâmide. Depois,
a parte do meio, que é o nosso esforço, a nossa vontade, que é o córtex. E por último, a parte do lóbulo frontal, que é a nossa meta superior, que é onde onde foram deixadas as leis divinas. Então, por isso que a gente fala dessa centelha divina, que a gente tem uma consciência íntima do certo e do errado, por causa dessa ligação superior que existe aqui na frente. Agora, ele fala uma coisa muito importante, que o gênero, a forma como a gente vive, vai determinar a densidade, o peso do nosso perispírito também. Não só da forma do corpo físico, como a constituição do corpo físico, a constituição do corpo perispirítico, mas a gente vê que à medida que os espíritos vão evoluindo muito mais, a matéria do perispírito se torna mais leve, quintessenciada, exatamente porque a qualidade dos pensamentos é mais positiva, né? Então, a gente vê, inclusive, alguns livros, não só livros espíritas, eu coloquei aqui a ciência trazendo a influência do nosso pensamento no comportamento. A gente vê a inteligência emocional, que tem pessoas que têm uma habilidade de lidar, de se adaptar com o exterior muito maior do que outras, que não tem nada a ver com a inteligência que a gente conhece, o QI, né? Tem um outro livro do Eckhart Tolle que fala do poder de agora, que ele fala da modificação do cérebro também, do quanto a gente consegue alterar o nosso estado de espírito quando a gente coloca a nossa atenção no presente, em vez de ficar pensando ou no que aconteceu ou tendo ansiedade pelo que vai acontecer. Outro livro que me veio à mente foi esse O Poder do Hábito, mostrando que a gente consegue mudar o nosso comportamento, que a gente consegue controlar a nossa mente. Mas não é uma vez every blue moon. Existe uma necessidade de repetição, de sequência, de disciplina para que eu consiga modificar um hábito negativo e substituir por um hábito positivo, né? A gente já viu em livros passados, inclusive, descrevendo esse campo mental que altera o nosso organismo, criando vermes, né? A gente viu isso no momento de desencarnação, em outros livros de André Luiz. A gente viu em pessoas com desvio sexual, então, perto do chakra genésico, esses vermes, micro-organismos que ele mesmo descreve assustadores, da mesma forma com o nosso pensamento. Então, a gente se adoece antes da doença chegar no corpo, ela chegou já foi criada pela mente. Eu quis colocar a lembrança da epífise, né, como a gente já estudou no Missionários da Luz, em que André Luiz fala, né, que essa epífise é o nosso canal mediúnico, né, a ligação que a gente, a correlação, a troca que a gente tem com o plano espiritual, que à medida que a gente vai evoluindo, a epífise vai se iluminando, vai aumentando, é a nossa potência, né, daí a importância de quem tem mediunidade desenvolver essa mediunidade de uma forma positiva. É a transformação, a ligação, a sintonia que vai acontecer entre os dois mundos vai ser claramente mostrada pela transformação da epífise. Uma outra coisa que eu queria comentar antes da gente encerrar é perceber, a gente notar que o cérebro do obsessor era muito análogo ao cérebro do doente encarnado. Por quê? Sintonia mental.
Então, aquela história que a gente fala que quando a gente tem um pensamento, a gente se liga a todas as entidades que estão naquela mesma faixa, a gente vê que a influência, a simbiose é tão grande que não dá para diferenciar qual que é um e qual que é o outro. Que a iluminação em cada em cada uma das áreas do cérebro perispirítico do obsessor ou do encarnado que está sendo obsediado, é a mesma coisa. Então, se a gente quiser, e a gente vai ver isso no capítulo posterior, se a gente quiser resolver um problema de obsessão, a gente precisa mudar a sintonia mental. Poxa, então quer dizer que não adianta eu ir tomar passe todo dia durante 5 anos? Não adianta se você não mudar a sua sintonia mental. Enquanto eu não me transformar, vai existir esse elo me unindo àquele espírito que fez mal para mim. Então, quando eu me transformo, o meu desejo sincero de regeneração e de reparação muda minha sintonia mental. E imediatamente aquela ligação que existe de chave fechadura não encaixa mais. Né? E no momento do passe, o que funciona é como um facilitador. O passe funciona como um banho que ajuda a gente nesse momento de transformação. Mas para isso é necessário o quê? Trabalho. Trabalho qual trabalho? Estudo e trabalho, vivência no dia a dia daquilo que a gente aprendeu. Né? Bom, para encerrar então, 3 coisas que eu queria comentar com vocês. A primeira é, o que surpreendeu vocês mais nesse capítulo? Eu acho que isso dele mostrar pra gente que o perispírito tem cérebro e a ligação análoga entre o obsessor e o obsediado no nível cerebral é impressionante, né? A outra coisa que eu fiquei pensando, que mexeu muito comigo, é a nossa responsabilidade nas escolhas do dia a dia, né? Que a gente, nessas escolhas positivas ou negativas, a gente consegue criar a doença ou a saúde dentro do nosso corpo, que nós somos os nossos próprios médicos. A outra coisa que eu queria comentar é em relação ao porão cerebral, né? Como será que está o nosso porão cerebral? Quais são os vícios, os maus hábitos, quase os instintos que a gente traz de outras vidas que a gente continua repetindo maquinalmente. Por exemplo, um que a gente tem é de defesa. Então, alguém me ataca, eu revido na hora. Alguém pisou no meu calo, eu chuto em seguida. Isso daí não é ação, isso é reação. Então, como é que eu estou colocando o conhecimento que eu aprendi, que eu estou aprendendo, para modificar o meu comportamento do dia a dia, para me fazer uma pessoa melhor? Né? E esse porão cerebral pode estar ligado a quê? Ao meu egoísmo, o quanto que eu me preocupo só no que sou eu, no que é para mim, e eu acho que eu sou o centro do universo, e eu acho que eu sou a vítima, e eu acho que todo mundo tem que fazer tudo que eu quiser. É do lado do orgulho, em que eu me ofendo facilmente, eu fico melindrado, eu me acho melhor do que os outros. É no lado de algum desequilíbrio que eu tenho, seja um desequilíbrio alimentar, seja um desequilíbrio de bebida, enfim. Eu saber identificar quais são as gavetas desse porão que eu preciso abrir e trabalhar, né? E pensar nessas influências no meu dia a dia. O impacto que isso está tendo na qualidade da minha vida, na minha paz, que a gente já viu aí nesse capítulo, que a verdadeira felicidade é baseada na paz. Então, a gente saber fazer essas escolhas e o double check que a gente tem que fazer é, eu estou em paz? Se eu não estiver em paz é porque eu estou indo na contramão, né? E essa
luta individual é uma luta diária, porque todos nós passamos por problemas o tempo inteiro, não é porque a gente tenta acertar, que a gente é bonzinho, que não vai sofrer, porque nossa realidade atual é reflexo do que a gente já fez no passado, é colheita de passado. Então, como é que eu vou trazer essa paz, aplicar essa paz para o meu dia a dia? E principalmente levar essa paz para as pessoas que estão ao meu redor, né? Bom, era isso que eu tinha para comentar hoje. A gente tem aí mais alguns minutinhos para poder conversar. E alguém quer fazer algum comentário? Eu vou tirar todo mundo do mute. Quem quiser comentar? O meu não é um comentário. Você estava falando, né, que tudo que a gente planta, a gente colhe, e principalmente na área familiar, né, de nascer com as pessoas. E eu, às vezes, com as dificuldades que eu tenho com o Gabriel, por exemplo, não estou te vendo mais, Ana, você desapareceu. Eu tô aqui. Eu tô aqui, pode falar. Não, é que fica ruim não te ver aí, melhor. Então fala. Tô aqui, vou colocar o seu vídeo também. Aí fica assim. Às vezes eu não sei, por exemplo, como educá-lo, assim, de todas essas noções que tenho e com as dificuldades que ele está agora, a dificuldade que ele está aqui de adaptação e eu quero trazer esses ensinamentos todos que eu tenho, mas não entra. Aí eu me sinto uma mãe super, não sei, eu falei assim, por que nasceu comigo se eu não tô ajudando? Se eu não consigo, não sei o que fazer, assim, às vezes eu não sei o que fazer. Aí às vezes eu perco a minha paciência. É difícil, assim. Então eu fico. Quando você estava falando da paz, né? Eu perguntei a mim mesma, eu estou em paz? Agora eu estou em paz, mesmo com as dificuldades, eu estou em paz. Mas a coisa que me deixa mais angústia, que me tira a paz, é eu conseguir guiá-lo da forma que eu acho que eu me comprometi em guiá-lo no mundo espiritual, sabe? Eu acho que várias mães podem sentir a mesma coisa, não sei. Eu acho que toda mãe, né? Se a gente pudesse pegar uma varinha de condão e mudar os filhos naquilo que a gente sabe, né? Pelos erros que a gente já fez e que a gente sabe que tá indo na contramão. Mas eu acho que a paz é a gente saber que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Então, você está fazendo o melhor que você pode, né? Agora, da mesma forma que você tem o seu livre-arbítrio, ele tem o livre-arbítrio dele. A obrigação da gente como pai, como mãe, é ensinar, é mostrar o caminho, é dar o livro, é dar o remédio. Mas quem tem que tomar é ele, né? Então, o amor aí, né? O amor materno é o que a gente trabalha. Mas a sugestão aqui é para a gente olhar para esse aprendizado que a gente está tendo com o André Luiz e refletir, né, na nossa vida atual, dentro de casa, mas sem peso, sem culpa, né? Porque hoje a gente sabe muito mais do que a gente sabia antes. Então, a partir de agora, o que eu posso fazer de diferente? E fazer, porque a gente fez até agora o melhor que a gente sabia, o melhor que a gente podia, certo ou errado, né? Então, é a gente usar esse conhecimento e aplicar ele da melhor maneira possível dentro das nossas limitações, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom, eu queria comentar, mas eu já vou fazer a prece de encerramento, então eu fico falando muito. Alguém quer falar? Se ninguém quiser falar, eu falo. Fala, Lúcia. Eu gosto de ouvir.
pois eu estou mexida desde a sua prece inicial. Quando você fez a prece, eu assim tive aquela certeza intensa de que esse nosso encontro tem a cobertura, tem a presença dos espíritos que fazem parte da equipe de André Luiz. Eles estão aqui nos dando sustentação, estão aqui nos ajudando, e essa ajuda é extraordinária, é transcendental, é para essa vida e para outras vidas. A linda aula que a Ana nos apresentou hoje, ampliou os nossos horizontes, mostrou que a qualidade da nossa vida só depende de nós. Quando a gente não sabe, quando a gente está desinformado, a gente sofre mais. Sofrimento é consequência da nossa ignorância. Quando a gente tem a oportunidade de fazer um estudo como esse de hoje, o panorama todo muda. Nós conscientemente mudamos os nossos hábitos, a gente aprende a canalizar os nossos esforços, a nossa vontade, enfim, para transformar a vida, para alcançar a felicidade que a gente deseja tanto, não só para nós, como para aqueles que convivem conosco e que nós amamos, né? Então, só nos resta agradecer a Deus a bênção de termos a doutrina espírita na nossa vida, porque qualquer pausa de reflexão que a gente faça, a gente cresce. Eu tenho certeza que vocês, como eu, sentiram que cresceram um pouco mais nessa noite. Obrigada. Então vamos fazer a prece final para encerrar? Bom, então, lembrando que os benfeitores espirituais, os colaboradores de André Luiz, estão aqui ao nosso lado. Vamos humildemente pedir a eles que nesse instante nos tragam aquele passe espiritual direto, aquela transfusão de energias positivas e luminosas, que nos envolvam da cabeça aos pés, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, para que nós tenhamos a lucidez necessária para realizar as tarefas, os compromissos que assumimos para a presente encarnação. Então, que a paz, o amor, a luz que se irradia do benfeitor amigo, nesse instante nos envolve da cabeça aos pés, envolve o nosso lar, envolve a nossa família, e com muita alegria, com muita gratidão, nós dizemos graças a Deus. Vamos pedindo pelo nome de todos aqueles que deixaram no livro de vibração, pedindo ao mentor amigo, a equipe do André Luiz, que visite cada um dos lares, principalmente agora que nós entendemos que qualquer tipo de desvio, de desequilíbrio, seja mental ou físico, né, pode ser alterado, pode ser ajudado pela equipe. Que a gente possa ficar nessa paz, Senhor, até a próxima semana.